Salve, salve galera, chegando aqui com um conteúdo extraordinário da Motorsport TV Brasil. Este vídeo não estava planejado, mas todos sabíamos que ele iria chegar a qualquer momento depois do GP de Singapura. Isso porque Daniel Ricciardo tem a sua saída confirmada da equipe RB para o restante da temporada, sendo substituído por Liam Lawson. Por isso, eu, Carlos Costa, estou na companhia de Eric e Gabriel para que tragamos aqui as principais informações do caso e também a análise desta novidade, algo que já era aventado há alguns dias, semanas e até meses, Eric. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a você que está nos assistindo. Realmente, é a notícia talvez mais mal guardada dos últimos meses na Fórmula 1, a troca de pilotos na RB, algo muito corriqueiro, inclusive, no clã da Red Bull, né, de muitos anos. Já tivemos aí várias trocas, aí, várias mudanças durante a temporada, mas essa era muito previsível, até de alguma maneira todo mundo muito conformado já com essa possível troca. Você falou Liam Lawson a partir do GP de Austin, GP dos Estados Unidos, no lugar de Daniel Ricciardo, que até se emocionou muito no último GP de Singapura por conta de saber, ele já não podendo falar, mas ele sabia que seria aquela última corrida dele, pelo menos nesse momento da carreira dele, um tom até um pouco pesado demais, que nos dá a impressão dele não voltar mais à Fórmula 1 e o GP de Singapura de 2024 ser efetivamente a última corrida da carreira dele na Fórmula 1, o que a gente lamenta. Eu acho que, independentemente de qualquer coisa, é um bom piloto, é um bem para a Fórmula 1, né, o espírito dele e tal, mas também os resultados, especialmente aí, nos últimos anos, depõem contra ele e se faz necessária essa troca. Ricciardo que deixa a Fórmula 1 em grande estilo, com uma volta mais rápida, polêmica, né? Em Marina Bay, porque tira de Lando Norris o ponto extra ali, né, que o britânico vinha conquistando na corrida em que venceu, com larga vantagem, aliás, sobre Max Verstappen. Verstappen, ex-companheiro de Daniel Ricciardo e talvez o piloto que mudou o rumo da carreira do australiano, né? Aqui acho que vale uma recapitulada geral. Ricciardo chega na Fórmula 1 lá no começo dos anos 2010 pela Espanha, vai para Toro Rosso, manda muito bem, com a saída ali do Mark Webber da Fórmula 1, aposentadoria do seu compatriota, aliás, no fim de 2013, Ricciardo ganha o assento da Red Bull Racing em 2014 e já chegando para a tristeza, azar, lamúria, enfim, de Sebastian Vettel. Ricciardo teve duas excelentes temporadas, né, Eric? É bom a gente considerar isso. Foi terceiro tanto em 2014 quanto em 2016. Então, a pessoa que eventualmente começou a assistir a Fórmula 1 agora, aí, nos últimos 5 anos, talvez não tenha memória do que foi o Ricciardo competitivo, Sim. né? E aí ele tem aí uma série de vitórias importantes, sempre as primeiras especialmente sempre muito importantes, e aí também ele sai da Red Bull justamente numa jogada que muitos até contestam até hoje, dele não se conformar em ser o segundo piloto, já que ele mesmo já havia batido inclusive o Max Verstappen, mas ele queria um voo solo, ele queria ser protagonista. E aí, desde então, a carreira dele não foi mais a mesma, passando pela Renault, depois pela McLaren e voltando para o guarda-chuva da Red Bull na RB, e aí substituindo o Nick De Vries, que foi ali um sonho de uma noite de verão dentro da RB, e aí se machuca nos treinos do GP da Holanda. Exatamente. E aí é substituído por Liam Lawson, que também satisfaz a alta cúpula da Red Bull e da RB. Ali o Lawson já coloca uma pulga atrás da orelha, né? Exatamente. Mas como todo mundo sabia que o Ricciardo voltaria, e ele voltou e não deixou uma má impressão tão grande, conseguiu apenas uma sétima colocação, uma sexta colocação num dos GPs. Não, vale lembrar também que o carro da RB na AlphaTauri ano passado era tenebroso, né, diferente desse que você consegue ali somar pontos. E aí ele começa a temporada bem e sendo também inclusive especulado para ser o substituto de Sérgio Pérez na Red Bull. E só que aí também a realidade para ele começa muito ruim, vendo o Yuki Tsunoda no seu ímpeto juvenil, marcando muito mais pontos do que ele, né? Ele, nas primeiras 8 etapas da temporada de 2024, não marca pontos, tem por 2 vezes como melhor colocação a 12ª posição, enquanto o Yuki Tsunoda costumeiramente
pontuava aqui e ali. E aí depois ele começa ali, tem uma recuperação, mas também depois da parada de verão, das férias de verão da Fórmula 1, ele novamente não marca mais pontos. E aí os rumores aumentaram e também tem essa questão contratual que muitos diziam que obrigatoriamente o Liam Lawson teria que ocupar o assento da equipe de Fórmula 1, da equipe de Fórmula 1 ou da RB ou da Red Bull ainda em 2024 e isso acabou sendo crucial para o fim da carreira ou para o fim do ano de Daniel Ricciardo em 2024. Você fez aí uma recapitulação boa, especialmente no momento final, né, do Ricciardo na Fórmula 1. Acho interessante a gente voltar um pouco ao período ali de Renault, né? Ele sai da Red Bull por conta ali da rivalidade com o Verstappen, vai para a Renault. Começo de jornada não muito competitivo. Vale lembrar que, assim, apesar da rivalidade, ambos sempre muito amigos. Sim. Até hoje, você percebe ali que há uma amizade muito grande. Também quem que é contra, quem que não gosta do Daniel Ricciardo? Lando Norris não parecia ser grande fã, mas o ponto é, né, até voltando um pouco ao Verstappen, em 2014 ainda era Vettel, 2015, curiosamente, o Kvyat supera o Ricciardo no duelo interno da Red Bull, em 2016 o Verstappen chega só a partir do GP da Espanha, no qual ele vence, aliás, em sua estreia pela Red Bull, mas pelo Max não fazer a temporada inteira, o Ricciardo prevalece. 2017, o Ricciardo ainda prevalece frente ao Verstappen, isso já numa temporada inteira, e 2018, né, fica aquela questão, Ricciardo já de saída para a Renault anunciada, então ele é superado pelo Verstappen, mas num clima um pouco diferente, né? Embora o Max já pedisse passagem, né? Na Renault ele começa não muito competitivo contra um companheiro não muito brilhante, que aliás estará na Fórmula 1 ano que vem, diferentemente de Daniel Ricciardo, estamos falando de Nico Hülkenberg. Hülkenberg dispensado no fim de 2019 para a chegada de Esteban Ocon, que Ricciardo domina, eu diria, em 2020, num bom ano com a Renault. Daí em diante vai para a McLaren, e naquele momento eu acho que também foi talvez o segundo... talvez momento mais importante da carreira dele, depois que ele decide sair da Red Bull, é o primeiro, e a ida para a McLaren por conta de uma porta fechada na Ferrari. Você vai lembrar bem, quando a Ferrari anuncia que Sebastian Vettel sairia ao final da temporada de 2020, antes mesmo do campeonato da pandemia começar, muitos falavam, agora é a hora do Ricciardo na Ferrari. E aí a Ferrari vai lá e contrata o Carlos Sainz, e com a saída do Sainz da McLaren, o time de Woking contrata o Ricciardo, que ali sepulta a sua carreira, apesar da vitória do GP da Itália de 2021. Você lembrou essa ciranda, aí tinha coisas que nem me lembrava tanto, mas foi uma ciranda intensa aí desse período da Fórmula 1, e o Ricciardo tem ali como um ponto alto justamente essa vitória que deu uma lufada aí, mas vinha também... O único ponto alto dele na McLaren. O único ponto alto, mas também sempre foi muito cercado, né, pelas críticas, né, e com razão, de questões sobre adaptação ao carro, que ele não conseguia, a própria McLaren batia muita cabeça, o Lando Norris não era o Lando Norris desse ano, então os dois ali tentando fazer alguma coisa com aquele carro. Mas o Norris conseguindo mais, e aí realmente a saída dele da McLaren ele fica como num período ali como piloto reserva da Red Bull, né, até a saída do Nick De Vries. E aí, né, o Lando Norris começa a ter ali a presença ao seu lado do Oscar Piastri, vindo de uma treta com a Alpine. É uma ciranda intensa, mas que ele, depois, justamente desses melhores momentos na Red Bull, né, ele não conseguiu repetir, apesar das vitórias, da vitória com a McLaren, não conseguiu ali ser o Daniel Ricciardo que fosse realmente de encher os olhos, de você colocar aí, de colocá-lo numa prateleira mais acima da que realmente ele ocupou. Eu tava pensando aqui até enquanto a gente fazia essa recapitulação, né? Ele substitui o australiano e na McLaren é substituído por um australiano e agora é demitido em prol de um neozelandês. Então a Oceania ali bastante protagonista na carreira do Daniel Ricciardo, que encerra aí com um gosto agridoce a sua carreira, né? Agora, Eric, Liam Lawson voltando, agora com cancha de titular, fica para 2025 certamente, deu ali boas impressões para todos nós naquele período que substituiu o Ricciardo no ano passado, depois da lesão na Holanda, como você bem pontuou, e deixa de ser um player no mercado para as outras equipes, né? Porque em meio àquela indefinição, alguns meses atrás, o Lawson foi cogitado na Sauber Audi, falou-se até em dado momento da Williams, mas agora
o que era previsto se concretiza. Eu acho que, no caso, o Lawson, ele talvez a cúpula dele ali, quem trabalha com ele, os empresários dele, devem ter meio que falar, ó, se não utilizar o meu piloto, a gente vai para outra equipe, mas para meio que forçar a Red Bull a utilizá-lo, né? Então, eu acho que nesse momento que a gente fala aí de rumores e tal, eu acho que eram meio que alguns rumores propositalmente ali colocados, justamente para dar um recado para Helmut Marko, Christian Horner e Companhia Limitada. Então, apesar de ter sido muito elogiado no ano passado, Carol, eu não acho que ele vai ser um piloto ali de ponta da Fórmula 1, que vai chegar a ter ali, brigar por títulos, né? A gente não sabe como é que vai estar a Red Bull no futuro, né? Se vai voltar a viver os seus dias de glória, mas eu não vejo ele ainda, né? É um piloto jovem, mas eu não vejo ele ainda com esse potencial. Alguns pilotos, quando chegam muito jovens às suas equipes, você vê ali como futuro campeão da Fórmula 1. O Oscar Piastri, eu acho que tem esse perfil, que é talvez um dos personagens que a gente mais tem falado. O Lando Norris, quando chega também, a gente fala sobre isso. Norris, Russell, Leclerc. Toda essa turma. Eu não vejo o Liam Lawson ainda nesse nível, né? Eu acho que talvez ele possa me desmentir, quem sou eu também, mas enfim. Mas desmentir muita gente que ainda não coloca tanta fé nele assim. Bom piloto, mas que eu acho que ainda tem muito espaço a subir ainda. Que agora é um outro patamar de pressão, né? Com cancha de titular, não de substituto, como foi ano passado, com um companheiro de equipe que nas últimas 2 temporadas vem se consolidando, né? Muitos criticam o Tsunoda, mas eu acho que se você olhar os resultados dele nos últimos 2 anos, está bem o japonês, não à toa por muitos era defendido como substituto do Pérez na Red Bull, não vai ser o caso. E é importante lembrar, né? O Lawson não foi assim aquela coisa nas categorias juniores, perdeu o título da Super Fórmula ano passado, então vai ter que se provar agora. Diga, Eric. E o Liam Lawson, lembrando aqui, inclusive, no motorsport.com, da Motorsport TV, nós transmitimos aquele campeonato da Nova Zelândia, na casa do Liam Lawson, que o Igor Fraga, brasileiro, derrota o Liam Lawson, que era companheiro de equipe do brasileiro, e o Igor foi lá, mandou bem nas pistas ali, na Toyota Racing Series, lembrei agora. Uhum. E aí mandando bem sobre o Liam Lawson. Infelizmente o Igor fica pelo caminho nas categorias de acesso à Fórmula 1 e o Liam Lawson consegue essa ascensão. O Igor que depois inclusive também se tornou piloto da academia da Red Bull, mas sem sucesso. Galera, queremos saber agora a sua opinião. Deixe aqui na área de comentários o que vocês acham que vai ser da carreira do Lawson, do Ricardo também, né? O que fará o australiano? NASCAR. Ele citou a NASCAR, né? Para quem não está entendendo. Australiano, então Supercars da Austrália podem ser uma opção. A ver o que Daniel aprontará, sempre um cara muito carismático, que tem uma fanbase grande. Mas queremos saber o que vocês acharam. E claro, não se esqueça de deixar a curtida, se inscrever, ativar as notificações. E cogite também ser assinante do nosso clube de membros, que quem seja membro logo abaixo aqui do player, para conferir os nossos pacotes. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Threads, Blue Sky, essas redes aí, Instagram, TikTok. E você pode também fazer parte do nosso canal no WhatsApp, clicando na descrição, no link que está na descrição, perdão. Além de acompanhar o site, estamos com app disponível tanto para Android quanto para iOS. E nos agregadores de áudio também, Spotify, Deezer, Google Podcasts, que não existe mais, então já errei, Apple Podcasts e Amazon Music. Faz diferença. Se você ouve podcasts em algum agregador, procura a gente que a gente vai estar lá. É isso. Então, falha no engano para fechar com chave de ouro este vídeo de Breaking News aqui no canal. Valeu, galera. Tchau, tchau.